Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. A todos nossa saudação franciscana de paz e bem. A você que está aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus a Petrópolis, Rio de Janeiro, e a você que nos acompanha por meio de nossa página no Facebook e pela TV Franciscano, sejam todos bem-vindos. Com grande alegria e júbilo nos reunimos ao redor do altar do Senhor, como família, para celebrar a Eucaristia, na qual serão ordenados 2 jovens frades para o ministério do diaconato. São eles Frei Augusto e Frei Davi. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Este é o lema escolhido pelos frades, retirado da carta aos Romanos. Eles assumem a missão de anunciar a palavra do Senhor, ensinando a verdade e denunciando as injustiças. Assumem a missão de celebrar o culto divino, cuidando da ceia do Senhor. Em espírito de devoção e piedade, com grande alegria, iniciemos nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é uma grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor
celebrando os seus louvores, agradecidos por tantos benefícios que Ele nos tem concedido. Na graça desse domingo, antecipação do domingo, nós desejamos agradecer ao Senhor por tantos exemplos de servidores ao longo da vida, ao longo da história. De um modo especial, pelo Evangelho, nós acolheremos a serva das servas, o exemplo mais perfeito de servidora, a sempre Virgem Maria. E desejamos, igualmente, agradecer a Deus por todos aqueles que se colocam a serviço do Evangelho. Hoje, de um modo especial, aqui nos reunimos para celebrar essa dádiva dos irmãos Frei Davi e Frei Augusto, que, já tendo sua profissão perpétua, hoje recebem a graça da ordenação diaconal. Desejo agradecer àqueles que vieram de Xaxim, como também lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, melhor dizendo, e também aqueles que vieram de São Paulo, de modo especial, de São Bernardo do Campo, né? E aqueles que nos acompanham nessas cidades através das redes sociais. Sejam, portanto, todos muito bem-vindos e que cada um de nós viva a graça desse mistério e a alegria desse dia. Para bem celebrar esta Santa Eucaristia, coloquemo-nos diante do Senhor e a Ele peçamos perdão pelas faltas cometidas, para que, restaurados pela sua misericórdia, nós possamos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei, nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Quem subirá até o monte do Senhor? E sobre as águas a mantém sua habitação. Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus,
que pelos profetas havia prometido nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder, pelo Espírito de Santidade que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa.
Palavra da salvação. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados diáconos. Frei Augusto Luiz Gabriel. Frei Davi Bellinelli. Caro Dom Gregório, zeloso pastor dessa porção do povo de Deus, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diáconos esses nossos irmãos que foram chamados. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Trago aqui o testemunho dos seus confrades, que convivem com eles diariamente, dos seus professores, dos seus formadores que os acompanham já há bastante tempo, e também o povo de Deus das comunidades às quais eles servem, e por isso, ouvidos todas essas pessoas, nós os consideramos dignos do pedido que fazem. Com auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos esses nossos irmãos para a ordem do diaconato. Graças a Deus. Estimado Frei Paulo, nosso provincial, desejo também cumprimentar o Frei Jorge, pároco dessa paróquia, e na pessoa do Frei Jorge, todos os demais irmãos franciscanos que se encontram aqui presentes, como também os religiosos, as religiosas, os consagrados, as consagradas, as viúvas consagradas, como as virgens consagradas também da nossa diocese, os membros das novas comunidades. Desejo saudar os irmãos dessa paróquia e de outras paróquias que vieram participar conosco da graça desta celebração. Igualmente, desejo saudar o coral que se faz presente, os Canarinhos de Petrópolis, juntamente com o seu regente. Desejo também saudar os queridos freis Davi e Augusto, não é? Como também os seus familiares, da parte do Frei Augusto, não é? Da família que vem lá de Chapim, em Santa Catarina, da parte do Frei Davi, não é? A sua família que nos acompanha lá em São Bernardo do Campos, seu Milton e Dona Margarida, não é? Aqui presente seu Domingos e Dona Emi, enfim, os familiares todos que se fazem presentes nesta celebração. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse quarto domingo do Advento nos traz algo muito especial sobre a missão daqueles que foram chamados por Deus para cumprir algo verdadeiramente diferente, distinto, divino, algo que haveria de mudar toda a história da humanidade. Deus, o Pai, nos enviou, sabemos, como diácono vindo do céu, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel se dirigiu a um lugar muito pouco esperado. Talvez os antigos já imaginassem que algo de novo haveria de acontecer em toda a história da humanidade. Havia uma expectativa. Afinal de contas, a humanidade tende a sonhar com o novo. Está sempre na expectativa do porvir. E confiando em Deus, coloca o seu coração à disposição de um sonho que deseja que se transforme numa realidade. Desse modo, o mandatário do céu veio e anunciou à Virgem Maria a beleza que nós conhecemos, ou seja,
que ela ficaria grávida pela ação do Espírito Santo. Naquele instante se dá, eu diria, o primeiro Pentecostes. O Espírito vem sobre aquela jovem. A graça e a beleza de uma mulher que vai ser convidada por Deus a servidora por excelência. Eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, ela vai lançar para fora toda a sua diaconia. Ela vai lançar para fora o seu desejo de serviço. E ela deseja servir ao céu para que possa contribuir com a transformação da terra. Ela deseja servir a Deus, que vai habitar definitivamente no seu útero, no seu corpo, na sua vida, mas ela deseja que o seu filho seja exatamente servidor, porque foi para isso que ele veio para todos nós. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nesse quarto domingo, ingressa na nossa história um homem especial. O seu nome é José, que traduzindo do hebraico para o português, significa Deus multiplica. Ou seja, esse homem era um homem simples do povo, a exemplo de Maria. Carregava, porém, no seu sangue algo de uma dinastia. Ele era da descendência de Davi. Ele trazia no seu coração algo de nobre. E a nobreza de uma pessoa não está pelos seus títulos nobiliásticos. A nobreza de uma pessoa está por causa de suas atitudes. Ora, havia no coração daquele jovem José a expectativa de um matrimônio, a alegria daquilo que estava para acontecer. Amava Maria e todo o seu sonho era exatamente o de constituir sua família. Talvez, como era esperado para os homens daquele período, Maria imaginava ele talvez fosse ter 10, quem sabe 15 filhos, que era uma média para que assim ele pudesse ser ajudado pelos seus filhos e a família pudesse crescer e se multiplicar num sonho que era comum aos homens daquele período. Porém, uma notícia lhe vem. E a notícia, nós sabemos, Maria está grávida. O que esse homem faz? Pela lei, ele tinha direito de repudiá-la, porque já era noiva, portanto, ele tinha o direito sobre aquela jovem, já era uma antecipação da vida matrimonial. Porém, em meio a toda essa realidade, José, de todas as atitudes que poderia ter, sendo ele nobre pela natureza, pelo coração, resolve abandonar Maria. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje vai nos dizer algo que nos leva a entender a personalidade desse homem. Era equilibrado, era justo, era alguém que tinha controle sobre as suas reações. Qual o resultado disso? José se afasta. E mesmo em meio a tantas dificuldades, esse homem dorme. Quem de nós seria capaz de dormir depois de passar por uma grande tribulação? Quem de nós seria capaz de dormir com tranquilidade, recebendo uma notícia terrível? Quem de nós seria capaz de dormir para sonhar em meio a uma situação que nos deixou acabrunhado, em um sonho que foi simplesmente quebrado? Pois bem, José dormiu, era equilibrado, quis esperar o dia seguinte para saber exatamente o que haveria de fazer. E no meio desse sonho, o mensageiro do céu lhe aparece e lhe diz: José, filho de Davi, não tenha medo de acolher Maria. Não tenha medo de acolher aquele que ela traz no ventre. É do céu o que está acontecendo. E assim, José, homem obediente, se prepara para a maior de todas as suas aventuras, para a maior realização da vida de um homem, que é de ser chamado de pai pelo próprio Filho de Deus. E assim, depois de acordar, ele vai, toma Maria, ela vem com o filho no ventre e ele será um eterno servidor do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã se dá exatamente através desse serviço contínuo. Os antigos diziam que não vive para servir, não serve para viver.
Porque, embora cada um de nós cuide da própria vida, nós sempre temos diante dos olhos a vida dos outros. E da vida dos outros, nós temos apenas duas motivações. Ou nós não enxergamos as pessoas que Deus colocou diante da nossa vista, ou nós nos preparamos para que, através da fraternidade humana, através do amor partilhado, através da alegria de uma vida nova, nós vivermos nessa comunidade de transformação, de crescimento, que é a grande família, daquilo que Deus nos deu. E diante daqueles que se mostram mais enfraquecidos, entristecidos ou empobrecidos, só existe uma atitude para nós: servi-los. Nisso está a diaconia humana, nisso está a graça daqueles que são capazes de enxergar a todos, principalmente os que são invisíveis aos olhos da sociedade. É nesse clima, é nessa alegria que hoje nós entendemos a resposta de dois frades, professos perpétuos franciscanos, que aqui estão e se colocam à disposição de Deus para servirem de um modo tão belo através do ministério ordenado. Frei Augusto e Frei Davi. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eles já são naturalmente servidores, porque nós não podemos entender a vida religiosa senão como um serviço. Nós não podemos entender a profissão que nós aceitamos, aquilo que abraçamos, senão como serviço a Deus, e por causa desse serviço a Deus, esse olhar especial para com a pessoa humana. Em meio a essa alegria, vocês escolheram um carisma que encanta a igreja há mais de 800 anos, ou seja, a vida franciscana. Quando nós olhamos o exemplo de São Francisco de Assis e o que ele representou para toda a humanidade, nós entendemos certamente e com toda a convicção do que é um serviço perfeito. Despojar-se de tudo para servir a Deus e aos irmãos. Fazer-se pobre para entender a beleza daqueles que vivem uma pobreza imposta pela sociedade, pela exclusão e por tantas outras coisas que nós poderíamos aqui apresentar. Ora, já vivendo esse carisma, vocês desejam um pouco mais. E por causa disso, vocês se colocam à disposição para servir a Deus, repito, e para servir aos irmãos. Vocês não deixam a beleza do carisma franciscano, mas acrescentam uma graça especial, já apresentada pela Escritura e já vivenciada nesses 2000 anos de cristianismo. Ou seja, cuidar das mesas significa providenciar alimento para aqueles que não têm, gerar alegria, porque é em torno da mesa que nós conhecemos as personalidades, é em torno da mesa que nós conhecemos as necessidades. Deus colocou nesse mundo uma mesa e pede que nós sejamos capazes, por aquele que nós comungamos, por aquele que nos deu o seu corpo e o seu sangue, servir igualmente aos irmãos desse pão, mas também daquele pão que alimenta o corpo. Portanto, vocês vão poder viver de uma forma plena, bela, a alegria do carisma franciscano, como já vivem, mas acrescentando essa atenção especial, esse olhar universal de toda a igreja, para que assim homens e mulheres possam viver a dignidade de uma vida que vale a pena. E não apenas estamos falando do pão diário, mas também daqueles que desejam o pão da presença. Daqueles que estão, como nos diz o nosso querido e amado Papa Francisco, nas periferias existenciais. O olhar de vocês vai se voltar ainda mais para os que estão entristecidos, para aqueles que perderam a esperança, para aqueles que desejam uma palavra, e aqui tão perto, para aqueles que choram a vida daqueles que partiram para a eternidade, mas cujo coração se encontra profundamente entristecido pela não visibilidade daqueles que amaram. E essa grande graça que vocês vão poder igualmente viver, pregando a palavra, mas vivendo a palavra, eis a grande graça, eis o grande testemunho. O que posso dizer mais a vocês? Frei
Augusto e Frei Davi. Eu gostaria que vocês exercessem, e peço em nome da igreja, tudo que vocês estão vivendo com uma profunda alegria. Existe hoje, e nós sabemos disso, mesmo na vida religiosa, né, uma comunidade de mimizentos. O que são os mimizentos? São aqueles que vivem no eterno mimimi. A vida religiosa nos proporciona tudo. Temos alimento, temos uma boa formação, temos uma família religiosa que nos impulsionam a ir adiante. Nos proporcionam, se quisermos, os maiores graus acadêmicos. E muitos de nós temos diplomas colados em nossas paredes. A vida religiosa, portanto, nos proporciona tudo. E talvez, olhando essa possibilidade e olhando o mundo, nós vemos que o mundo negou aos homens aquilo que as nossas comunidades nos proporcionaram. Tudo está à disposição de vocês. Diante de Deus, sirvam ao Senhor com alegria. Aproveitem dessas oportunidades todas para ter um coração cheio de esperança, para que vocês sejam pregoeiros dessa verdade que nos vem pelo Evangelho, para que vocês sejam capazes de lançar para fora não aquilo que nós apenas aprendemos na academia, mas essa experiência profunda de oração de Deus, essa graça que deve inebriar o coração de cada homem quando nós temos fé. Porque, afinal de contas, existem cristãos que podem ter perdido a fé ao longo do caminho. Existem cristãos que esqueceram, às vezes, de ser bons cidadãos. E podem existir, inclusive, cristãos pelo nome que perderam a fé naquele a quem representam. Portanto, vocês devem ser, por esse ministério, servidores dessa graça. E a primeira coisa que nós manifestamos diante das pessoas é o que nós somos. Para que a gente não venda uma fantasia de uma mentira que podemos construir ao longo de toda a nossa vida. Portanto, a missão de vocês como diáconos é lançar para fora a melhor parte. Lançar para fora essa alegria que transforma. Lançar para fora um sorriso persistente de quem acredita, apesar das dificuldades que encontramos ao longo do caminho, e nós sabemos que são muitas, e ao mesmo tempo viver a beleza desse carisma franciscano que impulsiona a vida da igreja e dessa graça que vocês vão receber pelo diaconato para que o serviço seja pleno, completo. Não apenas porque exercemos uma missão, mas porque queremos exercê-la. Assim, façam isso com coração contrito e humilde, que a fé se multiplique a cada instante e que cada um de vocês contribuam para que a vida de Jesus Cristo e a sua obra se manifeste a todos os homens pelo bem que pode ser feito, pela vida que pode ser doada e pela graça de ver a transformação de tantos homens e de tantas mulheres que nós desejamos que cheguem a Deus e que vivam nesse mundo com a dignidade de uma vida nova. E meus irmãos e minhas irmãs, para concluir essa minha palavra, já que o diaconato é para toda a vida, embora certamente daqui a mais algum tempo vocês também chegarão ao sacerdócio, mas eu gostaria de contar uma história que eu vou adaptar aqui para a vida franciscana e eu acho que serve para nós todos. E a história nos diz o seguinte: havia um velho frade franciscano e esse frade já estava para lá dos 90 anos de idade. Pois bem, frade não tem nada para si mesmo, mas tudo é para os outros. Porém, um determinado irmão do convento, vendo que aquele frade já estava muito alquebrado e muito perto, da morte, perguntou para ele: Frei, o senhor tem algum desejo a realizar? O senhor deseja deixar alguma coisa para alguém? E aquele frade disse: eu não tenho nada de próprio, mas tenho um sonho que eu gostaria de realizar no dia da minha morte. E o frade disse: se nós pudermos realizar, nós realizaremos. E ele diz: o meu maior sonho é ser enterrado com um garfo na minha mão direita.
Pois bem, o frade achou estranho e disse: mas por que é que o senhor deseja ser enterrado com um garfo na mão direita? E o frade disse: porque eu quero lembrar de uma coisa muito importante da minha infância e quero lembrar a todos vocês e aos paroquianos daquilo que eu acho que deve ser a nossa vida. Sabe por quê, Frei? Disse aquele frade idoso. Quando eu era pequeno, todas as vezes que eu ia na casa da minha avó, e depois da refeição, ela sempre chegava no meu ouvido e dizia: segure o garfo. E eu não deixava que ninguém tirasse o garfo da minha mão. E apertava o garfo e seria impossível alguém tirar o garfo da minha mão direita. E ela depois chegava com um prato, com um grande pedaço de torta de chocolate ou de torta de maçã. E eu, com aquele garfo que eu mantinha firme na minha mão, comia aquela torta com toda alegria. E ela sempre me lembrava de algo importante. Ela sempre me dizia: o melhor está por vir. Pois bem, na hora que eu estiver deitado com o meu hábito no caixão e com aquele garfo na minha mão, todos vão perguntar: por que o frade está com esse garfo na mão? E vocês vão dizer para eles: porque o melhor está por vir. A vida da gente é uma escolha diária. O melhor está por vir se as escolhas forem boas, diante de Deus, para o bem dos irmãos e para o nosso bem. Portanto, o melhor está sempre por vir. Hoje é a realização desse melhor. Mas acreditem, muito melhor ainda Deus os abençoará. Sejam felizes, porque para isso é que vocês foram chamados. Sejam felizes e ao longo do caminho não esqueçam de gerar alegria e felicidade na vida dos outros. É isso que nos ensina o diaconato, é isso que nos ensinou o pai de vocês, São Francisco. Estimados frades, antes de serdes admitidos à ordem do diaconado, é necessário que manifesteis perante o povo o vosso desejo de assumir este ministério. Assim, pergunto: quereis ser consagrados ao serviço da Igreja mediante a imposição de minhas mãos e a graça do Espírito Santo? Quereis desempenhar com humildade e amor o ministério dos diáconos, como colaboradores da ordem sacerdotal, para o bem do povo cristão? Quereis guardar o mistério da fé, como diz o apóstolo, com a consciência pura, e proclamar esta mesma fé através de palavras e atos, conforme o Evangelho e a tradição da Igreja? Quero. Vós que estáis prontos, vós que de acordo com o vosso estado e a vida consagrada que abraçaram pelos votos realizados, quereis guardar para sempre o celibato por amor do reino dos céus e serviço de Deus e da humanidade? Quero. Quereis imitar sempre na vossa vida o exemplo de Cristo, cujo corpo e sangue estais a serviço? Quero. Com a graça de Deus. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso,
que derrame com bondade a sua bênção sobre esses seus servos, chamados à ordem dos diáconos. Devemos todos ficar de pé. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Santa Maria, Mãe de Deus, São Miguel, santos anjos de Deus, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, Santo André, São João, Santa Maria Madalena, Santo Estevão, Santo Inácio de Antioquia, São Lourenço, São Vicente, Santa Perpétua e Santa Felicidade, Santa Inês, São Gregório, Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Basílio, Santo Efrem, São Martinho, São Bento, nosso Pai Francisco, nossa Mãe Clara, São Domingos, São Francisco Xavier, São João Maria Vianney, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Jesus, todos os santos e santas de Deus. Sede-nos propício. Para que nos livreis de todo mal. Para que nos livreis de todo pecado. Para que nos livreis da morte eterna. Pela vossa encarnação.
pela vossa morte e ressurreição, pela efusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa Igreja, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço, Papa, os bispos e todo o clero, para que vos digneis abençoar estes eleitos, para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos, para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos, para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. Ouvi-nos, Senhor, para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Jesus, Filho do Deus vivo, Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Deus, ouvi as nossas súplicas e acompanhai com vosso auxílio o que será feito por nosso ministério. Santificai com a vossa bênção esses nossos irmãos, que julgamos aptos para o serviço dos santos ministérios. Por Cristo nosso Senhor. Assisti-nos nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as graças, que dividis as responsabilidades, repartis os serviços e assinalais os ofícios. Imutável em vós mesmo, tudo renovais, e dispondo todas as coisas em vossa eterna providência, por vossa palavra, força e sabedoria, que é Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, concedeis a cada momento o que mais nos convém. Na variedade dos dons celestes e na diversidade dos membros, fazeis crescer com admirável unidade, pela força do Espírito Santo, o corpo de Cristo, a vossa Igreja.
Para edificação do vosso templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Assim, no início da igreja, os apóstolos do vosso Filho, movidos pelo Espírito Santo, escolheram 7 homens de bem para ajudá-los no serviço diário, confiando-lhes a distribuição dos alimentos pela oração e imposição das mãos, a fim de que eles próprios pudessem dedicar-se mais à oração e à pregação da palavra. Olhai também com bondade, Senhor, estes vossos servos, que consagramos como diáconos para o serviço do vosso altar. Enviai sobre eles, Senhor, nós os pedimos, o Espírito Santo, que os fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercerem com fidelidade o seu ministério. Resplandeçam neles as virtudes evangélicas, o amor sincero, a solicitude para com os enfermos e os pobres, a autoridade discreta, a simplicidade de coração e a vida segundo o Espírito. Brilhem em sua conduta os vossos mandamentos, para que o exemplo de sua vida desperte a imitação de vosso povo, e guiando-se por uma consciência reta, permaneçam firmes e estáveis no Cristo. Assim, imitando na terra o vosso Filho, que não veio para ser servido, mas para servir, possam reinar com ele no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podem se assentar. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres,
Ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. Meus irmãos e minhas irmãs, peçam que colham com todo carinho os novos diáconos da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamemos a nossa fé. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nossos pecados, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio de Maria, santifique estas oferendas, colocadas sobre o vosso altar, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós vos louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário não veio a desgraça, mas o seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu e garante para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é-nos dada de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a divina misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos sua chegada, unidos aos anjos e a todos os santos, cheios de esperança e de alegria, nós vos louvamos, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos neste pão e bebemos neste cálice, anunciamos, Senhor, a nossa morte, enquanto esperamos vossa. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco e Santa Clara, e todos os santos que não cessam de interceder por nós, na vossa presença. Fazei de nós uma peregrina oferenda. E agora nós vos suplicamos, Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Gregório, com os bispos do mundo inteiro, e estes vossos servos, Frei Augusto e Frei Davi, que hoje foram ordenados como ministros da Igreja, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, aqueles pelos quais rezamos nas intenções, nessa Santa Missa, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom.
Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna redenção, fazei que ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Reverendíssimo Dom Gregório, bispo da Diocese de Petrópolis e nosso pastor, estimado ministro provincial, Frei Paulo Roberto Pereira, na pessoa de quem saúdo todos os confrades da Ordem dos Frades Menores, em especial de nossa província da Imaculada Conceição do Brasil. Estimado Frei Jorge Paulo Schiavini, guardião e pároco da Fraternidade do Sagrado Coração de Jesus, por meio do qual estendo minhas palavras a todos os irmãos e irmãs da Paróquia do Sagrado e das comunidades, bem como da Paróquia Santa Clara de Imbariê. Saúdo também nosso caro confrade mestre, Frei Marcos Antônio de Andrade, através do qual estendo nossa saudação a todos os formadores e professores de nossa província, em especial do tempo de teologia, bem como ao coral dos Canarinhos de Petrópolis, que abrilhantou essa celebração, sob regência de seu experiente maestro, Marco Aurélio Liste. Caros familiares, irmãos e irmãs aqui presentes, seja de perto ou de longe, bem como todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais, em meu nome e de Frei Davi, nossa saudação franciscana de paz e bem. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Este é o lema que escolhemos para a nossa ordenação diaconal, extraído da carta de São Paulo aos Romanos, como ouvimos na segunda leitura de hoje. Na certeza de que nossa vocação é graça e generosidade de Deus, queremos primeiramente agradecer ao Sumo Bem pelas infinitas maravilhas que Ele fez e faz em nossas vidas, bem como em nossa vocação. Bendito seja Deus, que em sua misericórdia fez resplandecer novamente em sua igreja, pela ordem do diaconato, a presença do Cristo, modelo de servidor para todos, do qual somos constantemente desafiados a imitar. Não fomos ordenados para nós mesmos, mas para vocês. Expressamos nossa gratidão ao nosso bispo diocesano, que de maneira muito fraterna e sempre que possível esteve presente em nossa vida e fraternidade aqui no Sagrado, bem como por esta celebração de hoje. Muito obrigado, Dom Gregório. Nossa gratidão a todos os confrades que contribuíram e contribuem incansavelmente por nossa formação franciscana, eclesial e ministerial. A vocês, nossa gratidão pelos ensinamentos, irmandade, pela paciência e por nos ensinarem, por exemplos concretos, que ser um ministro ordenado, isto é, ser um servidor de Cristo, é estar disponível todos os dias para o convite de lavar os pés uns dos outros. Aos nossos familiares e amigos, cabe dizer que certamente aprendemos com vocês a missão de servir com constância, símbolo vivo da diaconia do mesmo Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado.
Nosso agradecimento também ao maestro Marco Aurélio Liste e ao Coral dos Canarinhos de Petrópolis, que com suas vozes nos conduziram à oração e que, através da missão de evangelizar por meio da música, que nos conduz a Deus, nos indicam o caminho de servir sempre com alegria e beleza. Muito obrigado. Por fim, manifestamos nossa gratidão a todo o povo aqui presente e que nos acompanha também pelas redes sociais. Que o Deus da vida, o Deus da criação, o Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, retribua a vocês por todo o bem feito por cada um de nós. Que nosso ministério seja marcado por um Deus que é comunicação, que se aproxima das pessoas, que faz o bem e convida sempre as pessoas para a arte de amar, pois, sem dúvida, é por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado. Paz e bem. João Gregório, muito obrigado pela sua presença e nós estaremos sempre com o garfo na mão, esperando pela próxima vez que será melhor, cada vez melhor. E o Senhor nos traz a graça do serviço à igreja e nos oferece a todos essa chance de viver o diaconato. Nossa província inaugurou na última festa de Nossa Senhora, dia 8, o ano vocacional. E aqui me permita a licença fonética. Não seremos frades de 3 mi, mas de 1 mi pode ser, eis-me aqui. Assim como Nossa Senhora, nós queremos dizer, eis-me aqui. Essa é a essência do serviço que encantou muito a São Francisco. São Francisco tinha um carinho enorme pela Mãe de Deus, não por outra coisa, mas pela sua pobreza. A pobreza de Nossa Senhora encantava São Francisco. Pobreza que significa generosidade e disposição infinita para servir. E essa pobreza e disposição para servir, eis-me aqui, a serva do Senhor, a fez cantar as alegrias. Portanto, há 10 dias inaugurado o ano vocacional, nós apresentamos à igreja 2 irmãos dispostos a servir. Essa é a essência da nossa vocação. Augusto, Davi, muito obrigado pelo sim de vocês. Vocês foram eleitos pelos seus irmãos para serem sinais do serviço e da alegria. Que a igreja reze por vocês, reze por nós e que nós consigamos corresponder dentro da nossa fragilidade aquilo que a igreja espera de cada um de nós. Muito obrigado, paz e bem. Nós rezamos nesse dia, uma intenção de 7º dia, 2 intenções, e queremos continuar a nossa oração. Nós cremos no Senhor ressuscitado que envia o seu Espírito que nos conforta em nossos sofrimentos. Eu gostaria de chamar aqui à frente 1 ou 2 pessoas de cada família que vem celebrar o 7º dia de seus entes queridos, de Alcideia José da Silva e de Dirce Eiras Lagreca. Se estiverem presentes, vem aqui na frente. Nós queremos deixar uma singela lembrança, o nosso abraço, a nossa solidariedade nesse momento e também a nossa oração. Por isso rezemos juntos. Ave Maria, cheia.
Eu quero convidar a todos que estão nessa missa a continuar a nossa celebração, a nossa confraternização, depois a nossa alegria por essa celebração aqui ao lado, na rua Frei Luís. Então tem aí no antigo salão dos Canarinhos, da escola, do Colégio dos Canarinhos, aqui ao lado. Então todos são convidados a participar, então, de uma confraternização, momento de alegria pela vocação, pelo sim desses nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Deus, que vos chamou ao serviço das pessoas e da igreja, vos dê um grande zelo para com todos, especialmente para com os aflitos e pobres. Ele que vos deu mundos de pregar o Evangelho de Cristo, vos ajude a viver de acordo com a sua palavra e a ser testemunhas sinceras e fervorosas. Ele que vos fez dispensadores de seus mistérios, vos conceda que sejais imitadores de seu Filho, Jesus Cristo, e ministros da unidade e da paz neste mundo. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e de em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe.